Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Toda empresa, independentemente do setor de atuação, tamanho ou volume de faturamento, precisa se planejar para alcançar seus objetivos, que podem ser o crescimento dos negócios, a consolidação da marca ou a diminuição de gastos. No caso das obrigações tributárias, não é diferente. Ter o calendário de envio de cada obrigação e garantir o atendimento das normas contábeis e seus prazos são apenas algumas das ações básicas que compõem o planejamento tributário. Estratégias e a elaboração de estudos que sustentem as tomadas de decisão dos gestores e empresários, levando em conta a complexidade do sistema tributário brasileiro, também precisam fazer parte desse planejamento. Por isso, o ideal é que o planejamento tributário seja estruturado por profissionais da contabilidade, que sejam capazes de avaliar as características do negócio e utilizar essa análise para orientar as decisões que dizem respeito a tributos e impostos. Para se ter uma ideia, o planejamento tributário pode impactar a redução de custos de uma operação, como aconteceu recentemente com o doce Sonho de Valsa, que conseguiu, por meio da mudança de embalagem, reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, de 5% para 0%. Com a alteração da embalagem, o doce mudou sua classificação tributária, o que trouxe economia de custos e tudo dentro da lei. Para falar sobre o tema, a importância do planejamento para pagamentos de tributos e impostos, as consequências de não ter um planejamento e os diferentes conceitos aplicados, convidamos o professor pesquisador da FECAP e doutor em Controladoria e Contabilidade, Tiago Borges Slavov. Nosso convidado é contador, mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP, doutor em Contabilidade pela USP, professor universitário, consultor empresário, além de autor de livros e artigos sobre contabilidade e gestão. Professor Tiago, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade aí de falar sobre o planejamento tributário. Perfeito, professor. Então, abrindo aqui o nosso bate-papo, a gente queria entender um pouco de qual é a importância do planejamento tributário para a continuidade dos negócios das empresas. Não, claro. Acho que é importante a gente destacar, né, que o planejamento tributário ele é só uma etapa do que eu costumo dizer o processo de gestão tributária das empresas. Que envolve a fase de planejamento, né? Então, que é tudo aquilo que a empresa faz antes do fato gerador, ou seja, antes de faturar, antes de comprar. A fase de execução da tributação, que é o acompanhamento das operações, a emissão da nota, vender, comprar, pagar, receber. E a fase de controle, que envolve, por exemplo, as obrigações acessórias, a entrega do SPED, por exemplo, né? Então, hoje em dia, as organizações, as empresas brasileiras gastam muito tempo na fase de controle. Porque eu, como o sistema tributário é muito complexo, geralmente eu preciso dedicar muito tempo remediando e apagando incêndio, como se diz, em relação aos tributos, né? Então, tratar as coisas depois que elas acontecem. Então, quando eu vou falar de planejamento tributário, que é essa primeira etapa do fluxo de gestão tributária, então o planejamento tributário em si é o conceito, poderíamos colocar naquilo que é o nosso dia a dia. Então, geralmente, o que a gente sabe é que tudo que eu faço com planejamento aumenta a chance daquilo que eu estou fazendo dar certo. Então, se eu faço sem planejamento, a chance de não dar certo aumenta, é grande, né? Então, as organizações têm vários tipos de planejamento. O planejamento de vendas, o planejamento de recursos humanos e o planejamento financeiro, né? E cada um desses planejamentos tem em comum o aspecto tributário. Portanto, fazer um planejamento tributário é atuar preventivamente para garantir o sucesso do negócio. Quais os principais benefícios, então, professor, que esse plano pode trazer para as empresas? É mesmo verdade, como a gente falou aqui na abertura, né, que uma embalagem, nomenclatura de um produto pode mudar a sua tributação, como aconteceu com o Sonho de Valsa? Quando nós falamos de benefícios, né, do planejamento tributário, geralmente o planejamento tributário existem 3 tipos de benefícios. A redução da carga tributária, que é pagar menos determinado tributo, a postergação da carga tributária, que é pagar depois do tributo,
ou eliminação da carga tributária, que é não pagar nada, né? Então, se fala muito, às vezes, planejamento tributário reduzir, não. Você pode ter formas diferentes de obter benefícios do planejamento tributário. E é importante colocar, né, de maneira geral, que quando eu falo de planejamento tributário, eu estou falando de reduzir, por exemplo, a carga tributária de maneira lícita, né? Então, é diferente você reduzir o pagamento do tributo de maneira ilícita, por exemplo, sem emitir a nota fiscal. Isso não é planejamento tributário, isso é um crime tributário, né? Aquilo que nós chamamos de evasão fiscal. Então, o planejamento tributário, regra geral, é fazer as coisas de maneira lícita. Por que eu coloco de regra geral? Porque o que às vezes também pode ser lícito para a empresa, na interpretação da empresa, pode não ser entendido da mesma forma pelo fisco, e aí isso vai gerar uma disputa. O caso do sonho de valsa é um bom exemplo, que embora é um caso conhecido, um caso aí que teve repercussão, mas ele é lícito a partir do momento que o CARF ele definiu dessa forma. Por que eu digo isso? Porque a empresa ela tomou uma decisão de reclassificar um produto, foi autuada, ou seja, foi questionada pelo fisco sobre isso. Então, não quer dizer que é só mudar a embalagem, por exemplo, que você resolve o problema da tributação. Foi questionada, a empresa apresentou argumentos, isso foi julgado por um órgão de instância, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um órgão que julga disputas entre o contribuinte e o fisco, né? E ele julgou favorável ao contribuinte. Né, no caso do sonho de valsa, né, o que foi um produto que sempre foi vendido como bombom tributado a 5% do IPI, né, então a empresa percebeu que tinha bastante wafer na composição e a tributação do IPI, no caso do wafer, é de 0%. Então a empresa passou a vender um bombom, né, como wafer coberto de chocolate recheado de doce de amendoim, né, que é o sonho de valsa. Além do sonho de valsa, existem outros exemplos, né, interessantes aí, como é o caso da casquinha do McDonald's, que não é sorvete, né, é uma sobremesa láctea. O leite de rosa... Eles mudaram até, o McDonald's mudou até os quiosques, né? Não tem mais o nome sorvete, né? Não é sorvete, é sobremesa láctea. O leite de rosas, que não é loção corporal, né, que mais é desodorante. Então, minha avó sempre se banhou de desodorante quando, né, da interpretação da empresa, né? E o que é importante colocar nesses exemplos é que é uma decisão que envolve, então, citando tanto que você acabou de falar, no caso da casquinha do McDonald's, né? Que não é só uma decisão de classificação fiscal, né? Eu tenho que tomar uma decisão na estrutura de comercialização da empresa, na logística do produto, na embalagem do produto, no caso do sonho de valsa. Então eu tenho que mudar processo de produção, tenho que mudar várias coisas que, mesmo sendo complexas, né, e não são tão fáceis de implementar, muitas vezes os custos associados a essa escolha, a essa decisão, compensam os benefícios fiscais, né? Então, esses são os desafios e benefícios, né, que podemos colocar com esse exemplo do sonho de valsa. Muito, muito bom. A gente acabou de falar aqui de decisões tomadas por grandes empresas, né? Mas há diferença entre planejamentos para pequenas, médias e as grandes? Sim, né? Então, assim, o que talvez é interessante observar é que as empresas menores, por serem menos complexas, elas têm uma carga tributária menor e, portanto, têm menos escolhas tributárias. Então, a questão o exemplo, por exemplo, o exemplo do sonho de valsa, para uma pequena indústria, talvez não se aplicaria, porque você tem um tratamento diferente na tributação do Simples Nacional. As empresas maiores são mais complexas e, geralmente, têm carga tributária maior, em contrapartida, tem mais escolhas tributárias. O problema, como você disse, é entender que mesmo as pequenas empresas, mesmo as empresas menores, elas têm possibilidade de fazer planejamento tributário, né? E quando eu falo de pequenas empresas, eu também tenho que pensar nas pessoas físicas, né? Então, por exemplo, o empresário ali, a pessoa física, eu começo fazendo um planejamento tributário na pessoa física do empresário, né? Então, todo contador, por exemplo, ele tem que mostrar para o cliente dele. Agora é uma época boa, no final do ano, pensando no imposto de renda do ano que vem, as vantagens, por exemplo, de um PGBL, né, de fazer um pagamento de uma previdência privada. Não estou vendendo produto bancário, é que se você faz uma simulação, né, da economia tributária em 2023, que pode aumentar ou aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar em 2024. Projetando aí a tributação de um plano de previdência, então você consegue demonstrar a vantagem de fazer isso.
Tá? Isso é um exemplo muito simples de planejamento tributário nas pequenas empresas, que começa na figura do empresário, começa na figura da pessoa física, né? Outra escolha de planejamento tributário nas pequenas empresas, que acaba sendo talvez a das mais comuns, é a questão da escolha dos regimes tributários. O problema, nesse caso, é que muitas vezes a pequena empresa adota, por exemplo, o regime do Simples, porque é o regime mais fácil, mas não avalia, né, a possibilidade de escolher um regime mais complexo, que, ainda que dê mais trabalho, vai trazer vantagens fiscais para essa pequena empresa. E mesmo dentro de um regime como o Simples Nacional, pensando em pequenas empresas, existe a possibilidade de você avaliar escolhas tributárias, né? Então, por exemplo, nas pequenas empresas, eu tenho, no caso do Simples Nacional, a possibilidade de adotar o regime de caixa ou regime de competência. Se eu vendo a prazo, é mais vantajoso adotar o regime de caixa. Então, essas são as escolhas tributárias que mesmo nas pequenas empresas devem ser estudadas, eu devo avaliar custos e benefícios, né, para poder adotar isso nas organizações. E o que a gente pode esperar do próximo ano em relação às obrigatoriedades tributárias, né? Tem alguma novidade? Como nós estamos falando de planejamento tributário para 2024, a despeito aí, depois a gente fala um pouquinho da reforma tributária, a despeito da reforma tributária, existem algumas novidades para 2024 quando eu falo de obrigações tributárias, né? Existem as novidades em relação às obrigações principais e acessórias, né? Das obrigações acessórias, talvez as principais novidades estão relacionadas com a REINF, que é uma obrigação acessória, né, que vai extinguir aí a DIF em 2025. Então, algumas mudanças recentes adotadas que dizem respeito a prazo de entrega, a informação de distribuição de lucros e a DCTF, por exemplo. E existem as novidades relacionadas à questão dos códigos de situação tributária, a CSTs, né, que vão também, a partir de 2024, existem novos códigos que vão afetar, por exemplo, a própria emissão das notas fiscais eletrônicas. Em relação às obrigações principais, a principal novidade para 2024 são mudanças que vão ocorrer em alíquotas do ICMS em vários estados, né? E é claro, mesmo estando aqui no caso do estado de São Paulo, quem está ouvindo o podcast pode estar em outro estado, né? Importante reforçar, mas mesmo no estado de São Paulo, a empresa está negociando mercadorias com outras operações, eu tenho clientes, filiais em outros estados, e existe aí uma perspectiva de mudanças significativas na formação de preços, né, de produtos, por exemplo, que isso tem relação direta com o planejamento tributário, decorrente de mudanças em várias unidades da federação das alíquotas do ICMS, aí uma medida que está sendo adotada em função de políticas de redução de ICMS nos últimos anos. E algumas mudanças das obrigações tributárias para 2024 têm relação com medidas agora de 2023, né? Como, por exemplo, falei do CARF, né, em relação ao som de valsa, o voto de qualidade do CARF, que pode provocar aí muitas mudanças de interpretação a partir do ano que vem, em matérias aí que hoje são mais favoráveis ao contribuinte, podem ser mais favoráveis ao fisco, então nós vamos acompanhar essas mudanças. Nós também temos aí, em relação às obrigações principais, né, a questão da nova regra do preço de transferência, que tem relação aí com operações de empresas multinacionais, e aí falando de multinacionais também vamos ter uma repercussão dessa recém-aprovada legislação sobre a tributação das offshores, né? Então, essas são mudanças que nós vamos ver aí com muito mais intensidade em 2024, embora são mudanças aí já implementadas em 2023. E, professor, quais os diferentes tipos de planejamento, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre cada um deles e como que eles podem se encaixar nessas estratégias corporativas. Perfeito. Quando eu falo de planejamento tributário, né, inclusive o conceito de planejamento tributário é um conceito multidisciplinar, né, costuma-se dizer. Então, envolve contabilidade, envolve finanças, envolve direito, né? Mas nessa pergunta, né, os tipos de planejamento tributário, nós poderíamos dizer que existem dois tipos principais de planejamento tributário, especialmente no Brasil, né? É o que nós chamamos de planejamento tributário contencioso e planejamento tributário operacional. No planejamento tributário contencioso, ele geralmente envolve essa verificação
da existência de lacunas jurídicas, né, de algum tipo de regra ou algum tipo de lei fiscal que ela não está bem desenhada. Então, eu estou questionando a regra do jogo, né? Então, nesse tipo de planejamento tributário, eu utilizo um instrumento jurídico, que geralmente ele é apresentado no âmbito administrativo, é o caso do CARF, né? Se não dá certo nesse âmbito administrativo, a empresa questiona isso no âmbito judicial, né? E normalmente, quando eu falo de planejamento tributário contencioso, eu estou falando de envolvimento de um advogado, envolvimento da área jurídica da empresa, né? Claro, auxiliado, né, por um profissional da contabilidade. Um bom exemplo de planejamento tributário contencioso é a chamada tese do século, né, o que questionou o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Por outro lado, um outro tipo de planejamento tributário é o que nós chamamos de planejamento tributário operacional, que geralmente ocorre no campo das decisões, nas escolhas empresariais. O exemplo da escolha de um regime tributário é um tipo de planejamento tributário operacional, podemos colocar assim, né? Mas esse planejamento tributário operacional, além do exemplo do regime tributário, ele também pode envolver decisões envolvendo a estrutura societária de uma empresa, a localização da empresa, né, tipos de fornecimento que a empresa tem, canais de logística, né? Então, esse é um tipo de planejamento tributário que envolve principalmente informações contábeis, envolve simulações, né? Envolve aí um planejamento financeiro, uma organização de dados, né? Então, esses são os principais tipos de planejamento tributário nas empresas. Professor, e o impacto do planejamento tributário para a escolha desse regime em cada empresa? É algo a se preocupar? É algo que, de uma forma organizada, a empresa consegue sentir menos? Como que a gente pode medir isso? Bom, muito boa pergunta. Então, assim, por definição, escolher um regime tributário é fazer planejamento tributário, né? A menos que quando a empresa está adotando o Simples Nacional, por exemplo, ela não avaliou a vantagem de adotar o lucro presumido ou o lucro real. Então, nesse caso, eu não estou fazendo planejamento tributário, eu não estou fazendo escolha, né? Só tem aquela opção para a empresa, né? Então, escolher o regime é fazer um planejamento tributário. Em geral, antes de escolher para escolher o regime tributário, antes do início, né, do período fiscal, ou seja, agora em 2023, eu deveria estar fazendo isso em 2024, para quem não fez ainda, vai fazer isso de 2024 para 2025, eu preciso preparar um orçamento, né, que é uma simulação de receitas e despesas para o próximo ano, ou ao menos aí uma demonstração contábil projetada para o ano seguinte, considerando os dados do ano corrente, em que eu avalio qual seria o efeito no resultado da empresa se a tributação fosse no simples, no lucro presumido ou no lucro real. Mas não só a tributação. Nessa simulação, nesse orçamento, nessa demonstração de resultado projetada, eu tenho que avaliar também o que nós chamamos de custos de conformidade. Então, considerando que o lucro real, por exemplo, é mais complexo, eu vou ter talvez que pagar mais honorários contábeis, eu vou ter que investir mais em sistemas e em controles fiscais. E posso ir além, né? Porque nessa escolha de regime tributário, eu posso, como eu disse antes, avaliar a estrutura societária de uma empresa. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa tributada no lucro real e eu avalio que eu posso, para o ano que vem, mudar essa empresa tributada no lucro real em 2 empresas tributadas no lucro presumido, né? E isso pode ser feito desde que seja caracterizado o que eu chamo de... o que se entende como propósito negocial, né? Ou seja, se essa empresa hoje de lucro real eu divido em 2, porque essas 2 unidades de negócio ou matriz e filial, né? Hoje tem clientes diferentes, trabalham com produtos diferentes, têm operações bem distintas, embora hoje elas são uma única empresa, um único CNPJ no lucro real, eu posso dividir em 2 empresas e isso tem a ver aí com a escolha do regime de tributação, né? Então, uma escolha de regime tributário pode impactar, por exemplo, o endereço da empresa, né? E isso não é uma coisa tão incomum de acontecer, né? De maneira bem prática, então, se dentro mesmo das organizações maiores, eu citei o exemplo do regime de caixa no Simples Nacional, mas mesmo também nas organizações maiores eu tenho escolhas dentro dos próprios regimes tributários, né? Então, a empresa estando no lucro real, por exemplo, ela pode adotar incentivos fiscais
do imposto de renda, coisa que as empresas do lucro presumido e do Simples Nacional não podem. A empresa tributada do lucro real, por exemplo, pode escolher pagar o imposto com base na chamada estimativa da receita bruta, que às vezes é mais vantajoso do que pagar o imposto com base na apuração trimestral ou com base no balancete. Então, esses são os impactos, né, das escolhas dos regimes tributários das empresas. Então agora vamos partir para aquilo que o nosso público gosta bastante, que são orientações e dicas, né? E quais você daria para quem quer começar a fazer e seguir esse planejamento tributário para o seu negócio, né? Independente dele ser grande, pequeno. Talvez assim, a primeira dica, e eu passo essa dica assim, de maneira geral, né, tanto para o empresário como para o contador, é tentar, são muitas informações, né? São muitas variáveis que envolvem o planejamento tributário. E é interessante aqui chamar a atenção, não é uma coisa que geralmente é comentada, né? Que planejamento tributário é uma tarefa importante tanto para pessoas físicas e jurídicas no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, é claro, o Brasil que tem uma carga tributária elevada e um sistema tributário muito complexo, eu tenho algumas características que são próprias do Brasil, mas no mundo inteiro, né, eu tenho impostos que afetam pessoas físicas, que afetam as empresas, e eu tenho gente preparada para avaliar isso, né? Tanto a rentabilidade atual quanto a rentabilidade futura do negócio. Então, existe muita gente estudando como fazer um bom planejamento tributário no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, eu gosto de citar o que 2 pesquisadores americanos são as pessoas mais influentes aí na área tributária, né? Como eu sou pesquisador, atuo no programa de mestrado lá na FECAP. Então, tem 2 pesquisadores americanos, que um é economista com prêmio Nobel, né, chamado Myron Scholes, e um outro que é um professor de contabilidade lá na Stanford, que é o Mark Wolfson. Eles cunharam o que nós chamamos de Santíssima Trindade do planejamento tributário. Então, que todo planejamento tributário ele tem que ter uma avaliação dos custos envolvidos, das partes envolvidas e dos tributos envolvidos. Então, essa seria a principal organização, o modelo, né, de planejamento tributário. Então, o que significa isso, né? Então, quando o profissional que está preparando o planejamento tributário, contador, o próprio empresário, naquilo que ele conseguir avaliar do planejamento tributário, ele tem que avaliar, então, toda decisão tributária, avaliar os custos do negócio e não somente os custos tributários. Então, como eu disse, se eu vou tomar uma decisão de planejamento tributário, eu tenho que avaliar os custos com sistemas, com pessoas, custos financeiros envolvidos na decisão. Eu tenho que avaliar todas as partes envolvidas na decisão. Então, se eu vou tomar uma decisão de planejamento tributário, isso vai afetar a estrutura dentro da empresa, vai afetar departamentos, área de faturamento, área de compras, né? Vai afetar clientes, vai afetar fornecedores e os impostos. Porque quando eu estou tomando uma decisão tributária, se eu estou tomando uma decisão tributária envolvendo imposto de renda, isso que nós chamamos de imposto explícito, é aquilo que é o foco. Mas eu também tenho que avaliar os impostos implícitos, aquilo que vai afetar naquela decisão os outros impostos. Então, se eu estou tomando uma decisão de ICMS, também pode afetar o PIS/COFINS. Então, essa seria a principal estrutura. Então, como é uma tarefa muito complexa, né, e eu falo assim, em tempos de inteligência artificial, né, e robotização de processos, o planejamento tributário das tarefas da gestão tributária, como eu disse, de planejamento, execução e controle, o planejamento tributário é o menos sujeito à tecnologia, né? Então, hoje em dia, já se propaga, né, muito uso de inteligência artificial para controle fiscal, para gerar SPED, né, por exemplo, mas eu não tenho tecnologia suficiente hoje para fazer planejamento tributário, porque é o que nós chamamos de informações não estruturadas, né? Então, para fazer um bom planejamento tributário, o profissional ele precisa se preparar, ele precisa estudar, né, fazer um bom curso de ciências contábeis, um bom curso, uma boa pós-graduação, né, em gestão tributária. E se você for o empresário, né, que está ouvindo o nosso podcast, nesse caso, procurar um bom contador que possa auxiliar nesse processo, né? Então, essas são as principais dicas aí para o planejamento tributário. Muito bom. De certo modo, em algumas das suas respostas, você passou por esse tema, né? Mas a gente não pode deixar de falar da reforma tributária, né? Ela pode trazer muitos impactos para o planejamento das empresas agora a partir do próximo ano? Perfeito, né? Nós estamos gravando, acho que é importante, né, situar, porque tributo muda todo dia, né? Então, como nós estamos gravando esse podcast no dia 14 de dezembro,
E até agora nós não sabemos se o texto da reforma tributária vai ser aprovado ainda em 2023, Exatamente. com efeitos a partir de 2024, né? Então, o que nós podemos prever nesse momento do podcast, então, seria o seguinte, né? O que se sabe é que a reforma tributária, se ainda fosse aprovada em 2023, ela não afetaria diretamente o planejamento tributário para 2024, pois os primeiros efeitos práticos da reforma tributária, do texto, aí, logicamente, ainda em análise, né, lá no Congresso, eles seriam somente a partir de 2026, né? Então, só daqui a 2 anos, então, se for aprovado em 2024, então seria em 2027, com a introdução de uma tributação teste de 1% da CBS-IBS, que nós estamos chamando aí do IVA, né? Os 2 tributos aí, o federal e estaduais municipais. Aí, em 2027, considerando que fosse aprovado hoje, né, em 2023, em 2027 seria a transição para o PIS e COFINS, e lá em 2029 que começaria a transição aí do ICMS e ISS para a nova tributação lá até 2033, né? Então, estamos falando de 10 anos de transição. Mas, de fato, ainda que aprovado em 2023, nós vamos ter um efeito prático no planejamento tributário em 2024. O que nós podemos observar, no entanto, é que 2024, se aprovado agora em 2023, vai ser um ano de muitas discussões, muito mais, inclusive, do que foi esse ano de 2023, porque começará aí em 2024 a regulamentação, né? As normas complementares, as leis complementares que serão criadas, por exemplo, com a definição de alíquota, com a definição do tratamento de saldos credores, dos tributos, do sistema de cobrança, né, que vai afetar, por exemplo, os SPEDs, né? Então, de maneira geral, né, falando no planejamento tributário em 2024, o 2024 vai ser um ano, se aprovado em 2023, e mesmo que postergada para 2024, e claro que aí eu tenho ajustes no cronograma legislativo, mas vai ser um ano que nós vamos acompanhar muitas discussões práticas, menos teóricas e mais práticas sobre a reforma tributária, e principalmente começará a preparação dos departamentos contábeis, dos departamentos fiscais e dos departamentos jurídicos das empresas em relação a essa fase de transição, né? Que, de maneira resumida, o que a gente tem certeza é que a reforma tributária ela vai trazer, quando finalizada, né, quando adotada integralmente, ela vai trazer uma simplificação no processo de apuração fiscal, né? Então, isso é inegável. Não se tem certeza se vai aumentar a carga tributária, se vai reduzir a carga tributária, né? Mas eu tenho uma simplificação, só que até que essa simplificação repercuta, né, de maneira geral dentro das organizações, que eu consiga perceber isso, eu vou ter uma dificuldade adicional. Então vai piorar muito antes de melhorar, né? Essa seria aí a percepção sobre a reforma tributária. Então é bom que todos estejam preparados, estudando, acompanhando, se preparando para isso. Muito bem, professor. A gente vai partindo aqui para a fase final do nosso papo, né? Então, eu gostaria de abrir, né, para suas considerações finais, né? E pedido por gentileza que você deixe uma mensagem aqui pro profissional contábil. Eu acho que o principal do planejamento tributário e da área tributária, de maneira geral, é a necessidade de constante aprimoramento, né? Pessoal, né? De quem lida com a matéria tributária e das organizações, né, que precisam estruturar sistemas e processos. Então, na área tributária, eu não posso ficar parado, né? Tanto o profissional contábil, né, que está dedicado ao assunto, quanto as organizações que precisam cobrar dos profissionais envolvidos melhorias em processos, melhorias em sistemas, por exemplo. Então, a tecnologia, como eu disse, a tecnologia da informação e o uso cuidadoso, né, da inteligência artificial e de processos de robotização precisam ser iniciados, porque o profissional hoje que lida com tributos, ele precisa ter tempo para fazer isso que nós estamos falando aqui no podcast, que é o planejamento tributário, né? Então ele precisa parar de ficar, né, cuidando de arquivo TXT e se preocupando em fazer análise, em ganhar dinheiro para a empresa, né? E se ganha muito mais dinheiro para a empresa, né, no processo de planejamento tributário do que no cumprimento das exigências trabalhando para o fisco. Então acho que o pensamento principal é esse: é estudar e naquilo que é possível
começar a incorporar as novidades, começar a incorporar aí as modernidades da tecnologia, as modernidades das regras fiscais, né, que são costumeiramente apresentadas aos contribuintes para começar a reduzir carga tributária. Nós vamos viver, acho que é importante destacar isso também, nós vamos viver, isso está várias aí sinalizações nesse sentido, um ano de 2024 duro, do ponto de vista de contas públicas, do ponto de vista de economia, né? Então, o governo tem sinais, né, de não arrefecer o gasto público, ou seja, não reduzir o gasto público, e aí, em qualquer estudo econômico, você sabe que se você não poupa em gasto público, você tem que aumentar a arrecadação, né? E aumentar a arrecadação significa trazer mais trabalho para o profissional que geralmente lida com essa tributação. Então, por meio de fiscalizações, então já existem muitas sinalizações nesse sentido, um aperto cada vez maior aí na cobrança dos tributos, a mudança do voto do CARF, como eu já mencionei. Então, esse cenário, né, conturbado em termos de tributação, todos nós devemos estar preparados. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do professor Thiago Borges Slavov e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.